a Denise De Formaggio perguntou se todos os países que detêm armas nucleares conhecem as consequências, qual a lógica da corrida armamentista nuclear. Vou pedir para vocês agora fazerem uma resposta mais rápida para a gente encerrar esse assunto. Vou começar pelo Vitélio, depois para o Luiz. Então, Denise, né? Olha, essa pergunta é ótima. Denise, quando os meus alunos de relações internacionais perguntam sobre a efetividade do direito internacional para evitar guerras, né? A principal função do direito internacional é evitar guerras. Então, quando surge essa pergunta, a gente olha para a Carta da ONU, por exemplo, que foi criada justamente para evitar uma terceira guerra mundial, inclusive no preâmbulo da Carta da ONU é citado isso, né, que aquela geração passou por duas grandes guerras, a primeira e a segunda, e quer evitar que o flagelo da guerra se repita nas gerações futuras. E quando a gente analisa o Tratado de Não Proliferação Nuclear, por exemplo, que é de 1968, em vigor desde 1970, e ele prevê, né, que os países vão reduzir os seus estoques nucleares de boa fé, e ele impõe que quem tem armas nucleares vai reduzir seus estoques e quem não tem armas nucleares irá reduzi-las. Então, essa é a implicação. Hoje são 9 países que têm armas nucleares, muitos deles descumpriram o Tratado de Não Proliferação. A Coreia do Norte, por exemplo, já foi parte desse tratado e saiu dele no início dos anos 2000, porque se comprovou que ela tinha um programa clandestino de enriquecimento de urânio, um programa, inclusive, quando se fala do Irã, muitos de nós lembram da Coreia do Norte, porque o Irã também estava enriquecendo urânio muito acima do necessário para fins civis, já tinha resquícios de enriquecimento a 83,7%, e para fazer armas nucleares é necessário 90%. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque existe uma discussão sobre o quanto a lei é suficiente para evitar guerras. Existe essa discussão, eu leciono direito internacional, mas eu sempre digo para os meus alunos que toda vez que tem uma guerra, o direito internacional é rasgado, a Carta da ONU é rasgada. A gente está vendo isso agora na Ucrânia, a gente está vendo isso acontecer em Gaza, e isso acontece toda vez que ocorre uma guerra. Então, existe uma discussão realista de que o que evita que o mundo entre numa guerra maior é o medo do uso de armas nucleares. Se a gente pensar, por exemplo, o que a Rússia vem fazendo desde 2022, semana sim, semana não, dizendo, olha, se vocês entrarem nessa guerra com boots on the ground, né, com tropas no solo para ajudar a Ucrânia, a gente vai usar as armas nucleares. Porque se isso não fosse desse jeito, outros países da Europa já teriam entrado na guerra diretamente. O temor é de um ataque nuclear. O temor é de uma guerra que não pode ter vencedores, porque a guerra nuclear, se houver ataques mútuos, gera a chamada destruição mútua assegurada, né? No inglês é MAD. Inclusive tem um duplo sentido, né? Porque realmente seria uma loucura, seria potencialmente o extermínio de grande parte da vida da Terra, não só a vida humana. Assim, tem muitas simulações de como isso seria, geraria um inverno nuclear que poderia levar 10 anos sem penetração dos raios solares, sem fotossíntese, portanto, e aí mataria as plantas e depois os animais que se alimentam das plantas e assim por diante. Mas, assim, tem muitas simulações, depende muito do tamanho dessa guerra, mas é fato que numa guerra nuclear não tem como haver vencedores, todos seríamos derrotados. Então, apesar disso tudo, ainda existe essa retórica de guerra, essa retórica de fazer testes, né? Eu vou só finalizar aqui dizendo que durante a Guerra Fria foram feitos muitos testes nucleares. Um deles, que foi da bomba Tsar, a maior bomba atômica já explodida, uma bomba soviética, a explosão dela deu 2,5 voltas ao redor da Terra, o efeito dessa explosão. E hoje todos nós temos isótopos radioativos nos nossos corpos, os nossos filhos terão esses isótopos por conta desses testes nucleares que espalharam esses isótopos na atmosfera. Então, nós já somos prejudicados pelos testes nucleares, né? Subterrâneo, se retomassem os testes nucleares, seria necessário que fossem feitos em Nevada, levaria anos para reconstruir a base militar de Nevada. Não é autorizado que se faça testes nucleares na atmosfera e nos oceanos, justamente por conta desses efeitos nocivos, Priscila.
Lori, Vitória falando sobre tudo isso, eu só consigo pensar como que seres humanos, né, e pessoas, indivíduos, podem brincar com um perigo tão grande, né? O que que você diz para a gente, você que também analisa a psicologia da geopolítica? Do ponto de vista psicológico, isso atende a um impulso humano que é o niilismo, né? Que é a negação da vida. A gente tem um lado obscuro, todos nós temos um lado sombrio, né? Que busca a aniquilação de si mesmo por meio do outro, né? Nós somos todos humanos, pertencemos à mesma humanidade. Quando a gente busca a aniquilação do outro, a gente está inconscientemente buscando Thanatos, né, que é o impulso de morte, né, e que está ligado ao Eros. No orgasmo existe uma relação entre Thanatos e Eros, né, entre a morte e o prazer. Existem outras explicações psicológicas também. Agora, é preciso lembrar também que até hoje não houve uma guerra mundial graças, em grande parte, às armas nucleares, né? Porque elas têm um efeito dissuasório. Elas são tão aniquiladoras que elas servem de contenção para os governos, elas botam um limite na agressividade dos governos, né? A gente teve a crise dos mísseis nos anos 60, quando a União Soviética mobilizou mísseis em Cuba, né, perto de Cuba e tal. No governo Kennedy chegou perto disso, tal, mas exatamente pelo efeito destrutivo eles conseguiram recuar. Então, existe uma doutrina no uso da arma nuclear, que é o de que você só usa a arma nuclear para responder a uma outra arma nuclear, ou a uma ameaça muito iminente do uso por parte do inimigo. Então, se essa doutrina for mantida, for observada, e se você olha para os gastos que essas armas representam, a lógica é no sentido de acordos de não proliferação, né, desde que sejam mútuos. Agora, e a objeção do Trump no primeiro mandato à renovação dos acordos de não proliferação, que estão todos expirando desde então, foi de que a China não estava participando. E, de fato, a China ela está crescendo, está aumentando muito o arsenal nuclear dela em número de ogivas. Por exemplo, em 2022, eram 360 ogivas, mais ou menos, e os Estados Unidos tinham 3.600. Agora, a China provavelmente já ultrapassou as 500 ogivas e se dirige para as 1.000 ogivas. Agora, o que a China está fazendo é tentando alcançar ou não ficar tão distante dos Estados Unidos e da Rússia, que tem 5.000 ogivas. Boa parte dessas ogivas da Rússia não é operacional, são armas táticas, pequenas e tal, tem isso também. Mas, de qualquer maneira, é preciso realmente incluir a China nessas discussões e as opiniões públicas, os eleitores, precisam exigir responsabilidade de todos os governantes envolvidos, no caso 3. Pois é um preço altíssimo, né, para essa dissuasão, né, que eles pagam. Acho que em termos de energia, tempo, recursos, é algo absurdo, né, pensar que isso tudo é construído para talvez nunca ser usado, né, enfim, só por uma questão de dissuadir.